Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre Idade Moderna. Falar sobre Idade Moderna, a gente tem que lembrar desses países europeus que nós conhecemos hoje, os mais famosos como França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Nessa época aí da Idade Moderna, esses países europeus já estão formados como estados nacionais. Já deixaram de ser aqueles reinos bárbaros da Idade Média e se transformaram, tiveram origem nesses reinos bárbaros e através desses reinos bárbaros se transformaram em nações, as nações que nós conhecemos aí atualmente. Então a gente tem que lembrar aí da consolidação dos estados nacionais que nós conhecemos aí atualmente. Esses estados aí, como esses países que eu citei aí, como a França, por exemplo, que foi um país muito importante, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, esses países aí já são consolidados como estados nacionais ali na Idade Moderna. Então a Idade Moderna ela começou no ano de 1453, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e derrubaram o Império Romano do Oriente no ano de 1453. E a partir daí começa a Idade Moderna. E a Idade Moderna ela é marcada pelo absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo era uma forma de governo onde todo o poder estava concentrado nas mãos do rei. Ou seja, o rei ele podia sobre tudo e podia sobre todos. Ele podia mandar e desmandar na liberdade das pessoas, em qualquer área da vida das pessoas e também em qualquer área da sociedade. Aquele poder que antes na Idade Média estava na mão da Igreja Católica, agora na Idade Moderna esse poder absolutista já passa a estar nas mãos dos reis, dos monarcas dos países europeus. Então nós temos aí como uma forte característica da Idade Moderna o absolutismo. Essa forma de governo aí aonde todo o poder estava concentrado aí nas mãos do rei, na mão dos monarcas, dos chamados monarcas absolutos. Como, por exemplo, os reis da França, o rei Luís XIV, por exemplo, que dizia que o Estado, ele dizia o Estado sou eu, e dizia que o sol, ele dizia assim, o Luís XIV, o sol se põe à minha vontade. Então é um rei aí muito característico que se usa como exemplo do absolutismo, esses reis absolutistas. A gente tem também na Inglaterra o rei Carlos I, o rei Jaime I, que governaram ali a Inglaterra com mãos de ferro. Então uma característica muito forte do absolutismo ali na Idade Moderna. E a Idade Moderna nós temos como um sistema econômico social o mercantilismo, que era baseado basicamente no comércio e com o Estado intervindo no comércio. Isso era o mercantilismo, onde o Estado intervia na economia do país. Era o mercantilismo, era basicamente isso daí. E a Idade Moderna, então, é marcada por esse absolutismo e por esse mercantilismo. Até que vão começar a surgir ali na Idade Moderna movimentos sociais que vão discordar desse sistema absolutista e também vão discordar dos valores da Igreja Católica. Por quê? Porque na Idade Média o poder era totalmente da Igreja Católica. Esse poder absoluto era da Igreja Católica, mas na Idade Moderna já passa para a mão dos monarcas, dos reis, esse poder absoluto. Só que a política de todos esses países absolutistas estava ligado à igreja, estava ligado à religião. Então era uma teocracia, onde a igreja se liga ao Estado, está ligada ao Estado. Então esses estados absolutistas aí, eles estavam ligados à Igreja Católica, nessa época aí da Idade Moderna. E a política dos países era baseado na tradição católica, nos preceitos cristãos, nos preceitos católicos. Então vão começar a surgir movimentos ali na Idade Moderna
que vão começar a discordar do absolutismo como forma de governo e dos princípios da Igreja Católica, que é a base desse absolutismo, né? Então, dentro desse absolutismo aí nós temos teóricos, por exemplo, filósofos que defendiam o absolutismo, como Jean Bodin, Jacques Bossuet. Por exemplo, Jean Bodin, ele foi o criador da teoria do direito divino dos reis. Jean Bodin com Jacques Bossuet, se eu não me engano, foram os criadores da teoria do direito divino dos reis. O que essa teoria dizia? Essa teoria ela dizia que o rei era rei porque Deus queria. Ou seja, se o rei é porque Deus colocou ele ali no trono de rei, né? No trono para ser rei, para reinar. Então isso significa que a vontade do rei é absoluta. Então, se a vontade do rei é absoluta, a sociedade tem que se curvar diante da vontade do rei. Então isso era uma teoria que surgiu aí para defender o absolutismo, né? A teoria do direito divino dos reis. E nós temos também, por exemplo, um filósofo chamado Thomas Hobbes, que foi o primeiro contratualista da história, que foi aquele responsável por criar o primeiro contrato social. O que esse contrato social dizia, esse contrato aí de Thomas Hobbes? Dizia que você tinha que entregar, você como cidadão, como súdito do reino, tinha que entregar a sua liberdade ao rei, e em troca disso o rei ia te proteger e ia te sustentar dentro da nação da melhor forma possível. Então isso era uma forma do cidadão se curvar, entender o sistema absolutista, né? Então tinha esses teóricos aí para defenderem o absolutismo. Mas do outro lado tinham movimentos que criticavam o absolutismo e os valores pregados pela igreja, né? No meio disso tudo aí a gente tem uma classe que é importante a gente citar também, que é a burguesia, que era uma classe interesseira, era uma classe que defendia aquilo que no momento era conveniente a ela. Por exemplo, a princípio a burguesia ela vai defender o absolutismo e vai defender os valores cristãos a princípio, até o momento em que o absolutismo e a Igreja Católica estavam em alta, e até o momento em que eles tinham poder sobre a sociedade. Porque quando a burguesia começa a ver o surgimento de outros movimentos filosóficos que vão discordar do absolutismo, vão discordar do cristianismo, e a burguesia começa a ver esses movimentos filosóficos começarem a mudar o pensamento social, as pessoas começarem a aderir a esses pensamentos, a esses movimentos. Então, a partir desses movimentos, o absolutismo e a igreja começou a perder poder aos poucos sobre a sociedade. Então, a burguesia ela vai começar a deixar de lado o absolutismo e o cristianismo e vai começar a defender esses movimentos que criticavam o absolutismo e criticavam os preceitos cristãos. A burguesia vai começar a ver que o absolutismo e a igreja estavam começando a perder poder, então não era mais conveniente para ela, não era mais conveniente para os interesses dela. Os burgueses eram aqueles que tinham dinheiro e que queriam mais e mais, né? Então a burguesia começa a deixar de lado o absolutismo e a igreja, que estavam começando a se enfraquecer, e começa a pular para o outro lado do barco, lá para o lado desses movimentos que criticavam o absolutismo e a igreja. E esses movimentos estavam começando a crescer, né? Esses movimentos aí eram movimentos, por exemplo, como o iluminismo. O que foi o iluminismo? Foi um movimento filosófico que fazia justamente isso, criticava os valores absolutistas e os valores católicos. Então esse movimento aí também tinha os seus filósofos, também tinham filósofos iluministas que defendiam esses ideais desses iluministas. Então a burguesia, no meio daquilo ali, quando ela viu que o iluminismo estava começando a crescer, quando ela viu que as pessoas estavam começando a deixar de lado o sistema absolutista, a Igreja Católica, quando a burguesia viu
que o absolutismo e a igreja estavam começando a perder poder e que esses movimentos como o iluminismo, por exemplo, estavam começando a ganhar força e que a sociedade estava começando a ter uma tendência para o lado desses movimentos filosóficos novos aí, né? Então esses movimentos vão começar a crescer, 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 e o absolutismo e a igreja, por outro lado, sim, enfraquecendo. E esses movimentos crescendo, então a burguesia vai fazer isso daí. Vai começar a defender, a mudar os seus conceitos e a defender esses movimentos filosóficos aí como o iluminismo. Então, nesse caso aí, a sociedade, através desses movimentos filosóficos, a sociedade vai aderir também a esses pensamentos, desses novos movimentos filosóficos, e vai começar, através disso, a mudar seu pensamento e a se revoltar contra o absolutismo e contra os preceitos cristãos, né? Pelo menos como uma forma assim, política ligada ao Estado, né? Então... é isso, basicamente é isso que vai acontecer ali na Idade Moderna, né? A burguesia sempre no meio disso daí, né? Deixando o absolutismo e os preceitos cristãos de lado e pulando ali para o lado desses movimentos filosóficos como o iluminismo, por exemplo. Então esses movimentos aí, o iluminismo principalmente, foi crescendo, 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 até que a gente chega no ano de 1789, que é quando estoura a Revolução Francesa. Isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre Revolução Francesa.